Abri estas entranhas. Vede este coração. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o capítulo 3 do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Padre Antônio Vieira. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Se você gostar deste conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe com quem gosta de literatura, comente os vídeos e se inscreva no canal. Se quiser incentivar este projeto, contribua de uma das formas indicadas na descrição deste vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. Nota da narradora. O autor e eclesiástico Antônio Vieira faz uso de diversos trechos em latim, que ele mesmo traduz na sequência do texto. Apesar de não falar latim, tentei reproduzir os trechos para não criar vacuidades na leitura. Assim, desculpem o meu mau latim. Os trechos serão reproduzidos na tela por escrito quando surgirem na leitura, para melhor compreensão. Obrigada! Capítulo 3. Este é, peixes, em comum o natural que em todos vós louvo e a felicidade de que vos dou para bem, não sem inveja. Descendo ao particular, infinita matéria fora, se houvera de discorrer pelas virtudes de que o autor da natureza adotou e fez admirável em cada um de vós. De alguns somente farei menção. E o que tem o primeiro lugar entre todos, como tão celebrado na Escritura, é aquele santo peixe de Tobias, a quem o texto sagrado não dá outro nome que de grande, como verdadeiramente o foi nas virtudes interiores, em que só consiste a verdadeira grandeza. Ia Tobias caminhando com o anjo São Rafael, que o acompanhava, e descendo a lavar os pés do pó do caminho nas margens de um rio, eis que o investe um grande peixe com a boca aberta, em ação de que o queria tragar. Gritou Tobias assombrado, mas o anjo lhe disse que pegasse no peixe pela barbatana e o arrastasse para a terra. Que o abrisse, lhe tirasse as entranhas e as guardasse, porque lhe haviam de servir muito. Fê-lo assim Tobias, e perguntando que virtude tinham as entranhas daquele peixe que lhe mandara guardar, respondeu o anjo que o fel era bom para sarar da cegueira, e o coração para lançar fora os demônios. Cordis eius particulam, si super carbonis ponas, fumus eius esticat omni genus demoniorum, et fel valet adjungendos oculos, in quibus fuerit albulgo. Et sanabuntur. Assim o disse o anjo, e assim o mostrou logo a experiência, porque sendo o pai de Tobias cego, aplicando-lhe o filho aos olhos um pequeno do fel, cobrou inteiramente a vista. E tendo um demônio chamado Asmodeu, morto 7 maridos a Sara, casou com ela o mesmo Tobias. E queimando na casa parte do coração, fugiu dali o demônio e nunca mais tornou. De sorte que o fel daquele peixe tirou a cegueira a Tobias, o velho, e lançou os demônios de casa a Tobias, o moço. Um peixe de tão bom coração e de tão proveitoso fel, quem o não louvará mais? Certo que se a este peixe o vestiram de burel e o ataram com uma corda, parecia um retrato marítimo de Santo Antônio. Abria Santo Antônio a boca contra os hereges, e enviava-se a eles, levado do fervor e zelo da fé e glória divina. E eles, que faziam? Gritavam como Tobias e assombravam-se com aquele homem e cuidavam que os queria comer. Ah, homens, se houvesse um anjo que vos revelasse qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e quão necessário vos é. Se vós lhe abrisseis esse peito e lhe visseis as entranhas, como é certo que havíeis de achar e conhecer claramente nelas que só 2 coisas pretende de vós e convosco. Uma é alumiar e curar vossas cegueiras, e outra lançar-vos os demônios fora de casa. Pois a quem vos quer tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos demônios, perseguis vós?
Só uma diferença havia entre Santo Antônio e aquele peixe, que o peixe abriu a boca contra quem se lavava, e Santo Antônio abria a sua contra os que se não queriam lavar. Ah, moradores do Maranhão, quanto eu vos puder agora dizer neste caso. Abri estas entranhas, vede este coração. Mas assim que me não lembrava. Eu não vos prego a vós, prego aos peixes. Passando dos da escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude tão celebrada da rêmora? No dia de um santo menor, os peixes menores devem preferir aos outros. Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixezinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, que não sendo maior de um palmo, se pega ao leme de uma nau da Índia, apesar das velas e dos ventos e de seu próprio peso e grandeza, aprende e amarra mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover nem ir por diante? Oh, se houver uma rêmora na terra que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria na vida e que menos naufrágios no mundo. Se alguma rêmora houve na terra, foi a língua de Santo Antônio, na qual, como na rêmora, se verifica o verso de São Gregório Nazianzeno. Lingua quidem parva est, sed viribus omnia vincit. O apóstolo Santiago, naquela sua eloquentíssima epístola, compara a língua ao leme da nau e ao freio do cavalo. Uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente a virtude da rêmora, a qual, pegada ao leme da nau, é freio da nau e leme do leme. E tal foi a virtude e força da língua de Santo Antônio. O leme da natureza humana é o alvedrio, o piloto é a razão. Mas quão poucas vezes obedecem à razão os ímpetos precipitados do alvedrio? Neste leme, porém, tão desobediente e rebelde, mostrou a língua de Antônio quanta força tinha como rêmora para domar a fúria das paixões humanas. Quantos, correndo fortuna na nau soberba, com as velas inchadas do vento e da mesma soberba, que também é vento, se iam desfazer nos baixos, que já rebentavam por proa, se a língua de Antônio, como rêmora, não tivesse mão no leme, até que as velas se amainassem, como mandava a razão, e cessasse a tempestade de fora e a de dentro? Quantos, embarcados na nau Vingança, com a artilharia abocada e os botafogos acesos, corriam enfunados a dar-se batalha, onde se queimariam ou deitariam a pique, se a rêmora da língua de Antônio lhes não detivesse a fúria, até que, composta a ira e ódio, com bandeiras de paz, se salvassem amigavelmente? Quantos navegando na nau cobiça, sobrecarregada até as gávias e aberta com o peso por todas as costuras, incapaz de fugir nem se defender, dariam nas mãos dos corsários, com perda do que levavam e do que iam buscar, se a língua de Antônio os não fizesse parar como rêmora, até que, aliviados da carga injusta, escapassem do perigo e tomassem porto? Quantos, na nau sensualidade, que sempre navega com cerração, sem sol de dia, nem estrelas de noite, enganados do canto das sereias e deixando-se levar da corrente, se iriam perder cegamente ou em Sila ou em Caríbides, onde não aparecesse navio nem navegante, se a rêmora da língua de Antônio os não contivesse, até que esclarecesse a luz e se pusessem em vista. Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rêmora vossa enquanto ouvistes. E porque agora está muda, posto que ainda se conserve inteira, se veem e choram na terra tantos naufrágios. Mas para que da admiração de uma tão grande virtude vossa passemos ao louvor ou inveja de outra não menor, admirável é igualmente a qualidade daquele outro peixezinho, a que os latinos chamaram torpedo. Ambos estes peixes conhecemos cá mais de fama que de vista. Mas isto tem as virtudes grandes, que quanto são maiores, mais se escondem. Está o pescador com a cana na mão, o anzol no fundo e a boia sobre a água, e em-lhe piscando na isca, o torpedo começa a lhe tremer o braço. Pode haver maior, mais breve e mais admirável efeito?
de maneira que num momento passa a virtude do peixezinho da boca ao anzol, do anzol à linha, da linha à cana e da cana ao braço do pescador. Com muita razão disse que este vosso louvor o havia de referir com inveja. Quem dera aos pescadores do nosso elemento, ou lhes pusera esta qualidade tremente em tudo o que pescam na terra. Muitos pescam, mas não me espanto do muito. O que me espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco. Tanto pescar e tão pouco tremer. Pudera-se fazer problema. Onde há mais pescadores e mais modos e traças de pescar, se no mar ou na terra? E é certo que na terra. Não quero discorrer por eles, ainda que fora grande consolação para os peixes. Baste fazer a comparação com a cana, pois é um instrumento do nosso caso. No mar pescam as canas, na terra as varas, e tanta sorte de varas. Pescam as ginetas, pescam as bengalas, pescam os bastões e até os cetros pescam. E pescam mais que todos porque pescam cidades e reinos inteiros. Pois é possível que pescando os homens coisas de tanto peso, lhes não trema a mão e o braço? Se eu pregar aos homens e tiver a língua de Santo Antônio, eu os fizera tremer. 22 pescadores destes se acharam acaso a um sermão de Santo Antônio, e as palavras do santo os fizeram tremer a todos, de sorte que todos, tremendo, se lançaram a seus pés. Todos, tremendo, confessaram seus furtos. Todos, tremendo, restituíram o que podiam, que isto é o que faz tremer mais neste pecado que nos outros. Todos, enfim, mudaram de vida e de ofício e se emendaram. Quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um que não sei se foi ouvinte de Santo Antônio e aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se eu fora outro, também me convertera. Navegando de aqui para o Pará, que é bem não fiquem de fora os peixes da nossa costa, vi correr pela tona da água de quando em quando a saltos um cardume de peixinhos que não conhecia. E como me dissessem que os portugueses lhe chamavam quatro olhos, quis averiguar ocularmente a razão deste nome, e achei que verdadeiramente tem 4 olhos, em tudo cabais e perfeitos. Dá graças a Deus, lhe disse, e louva a liberalidade de sua divina providência para contigo. Pois às águias, que são os linces do ar, deu somente 2 olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também 2. E a ti, peixezinho, 4. Mas me admirei ainda, considerando nesta maravilha a circunstância do lugar. Tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos. Oh, quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus e quão profundo o abismo de seus juízos. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles 4 olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles unidos como os 2 vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham direitamente para cima, e os da parte inferior direitamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixinhos, que sempre andam na superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias. E como tem inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza as sentinelas, e deu-lhes 2 olhos que direitamente olhassem para cima, para se vigiarem das aves, e outros 2 que direitamente olhassem para baixo, para se vigiarem dos peixes. Oh, que bem informara estes 4 olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que se tenho fé e uso da razão, só devo olhar direitamente para cima, e só direitamente para baixo. Para cima, considerando que há céu, e para baixo, lembrando-me que há inferno. Não me alegou para isso passo da Escritura, mas então me ensinou o que quis dizer Davi em um que eu não entendia. Averte oculos meos, ne vident vanitatem.
Voltai-me, Senhor, os olhos, para que não vejam a vaidade. Pois Davi não podia voltar os seus olhos para onde quisesse, do modo que ele queria, não. Ele queria voltados os seus olhos de modo que não vissem a vaidade, e isto não o podia fazer neste mundo para qualquer parte que voltasse os olhos, porque neste mundo tudo é vaidade. Vanitas vanitatem et omnia vanitas. Logo, para não verem os olhos de Davi a vaidade, havia-lhes de voltar Deus de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo em ambos seus hemisférios. Ou para o de cima, olhando direitamente só para o céu, ou para o de baixo, olhando direitamente só para o inferno. E esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta, e esta a doutrina que me pregou aquele peixezinho tão pequeno. Mas ainda que o céu e o inferno se não fez para vós, irmãos peixes, acabo e dou fim a vossos louvores, com vos dar as graças do muito que ajudais a ir ao céu e não ao inferno os que se sustentam de vós. Vós sois os que sustentais as cartuchas e os buçacos, e todas as santas famílias que professam mais rigorosa austeridade. Vós, os que a todos os verdadeiros cristãos ajudais a levar a penitência das quaresmas. Vós, aqueles com que o mesmo Cristo festejou a Páscoa as 2 vezes que comeu com seus discípulos depois de ressuscitado. Prezem-se as aves e os animais terrestres de fazer esplêndidos e custosos os banquetes dos ricos, e vós gloriai-vos de ser companheiros do jejum e da abstinência dos justos. Tendes todos quantos sois tanto parentesco e simpatia com a virtude, que proibindo Deus no jejum a pior e mais grosseira carne, concede o melhor e mais delicado peixe. E posto que na semana só 2 se chamam vossos, nenhum dia vos é vedado. Um só lugar vos deram os astrólogos entre os signos celestes, mas os que só de vós se mantêm na terra são os que têm mais seguros os lugares do céu. Enfim, sois criaturas daquele elemento, cuja fecundidade entre todos é própria do Espírito Santo. Spiritus Domini fecundabat aquas. Deitou-vos Deus a bênção que crescesseis e multiplicasseis. E para que o Senhor vos confirme essa bênção, lembrai-vos de não faltar aos pobres com o seu remédio. Entendei que no sustento dos pobres tendes seguros os vossos aumentos. Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas. Por que cuidais que as multiplica o Criador em número tão inumerável? Porque são sustento de pobres. Os solhos e os salmões são muito contados, porque servem à mesa dos reis e dos poderosos. Mas o peixe que sustenta a fome dos pobres de Cristo, o mesmo Cristo os multiplica e aumenta. Aqueles 2 peixes companheiros dos 5 pães do deserto multiplicaram tanto que deram de comer a 5.000 homens. Pois se peixes mortos que sustentam os pobres multiplicam tanto, quanto mais e melhor o farão os vivos. Crescei, peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos confirme a sua bênção. Desejo que tenham gostado da leitura desta parte da obra Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Padre Antônio Vieira. Obrigada por sua companhia e até a próxima.